Vamos trazer atualidades sobre o caso de Marcos Gruber. Ele que é acusado de violência sexual contra uma criança, segundo a conclusão do inquérito policial. A vítima é a filha da Aline, que já está no estúdio com o agente e na época do crime era amiga e assessora da cantora gospel Luísa Rosa, mulher do acusado. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Aline. Olha, se tem uma coisa que eu sou acusada, é de buscar justiça. De buscar justiça, é verdade. Desculpa aí, foi uma confusão. Então somos imagina. todos acusados pela justiça e pela liberdade. Eu estou muito grata, muito feliz de estar aqui. Eu já me sinto parte da Hope and Justice, porque me acolheu, me abraçou, cuidou de mim e da minha família. É muito importante a gente deixar e trazer essa mensagem às mulheres, principalmente mulheres e imigrantes, homens também, mas principalmente mulheres, para entender que independente do nosso status imigratório, nós temos todo o direito conforme uma cidadã americana. E a Hope and Justice veio para me trazer essa segurança, esse entendimento de qual eram os meus direitos, de qual eram os meus deveres e qual era o meu caminho que eu precisava tomar. Naquele momento de fragilidade, que a gente está completamente vulnerável, a gente então percebe que é importante a gente ter uma mão ali para segurar, para nos apoiar. Então, se não fosse a Ana, se não fosse a Patrícia, se não fosse a Lu, se não fosse toda a galera lá da Hope, a Renata, eu realmente teria encontrado caminhos muito mais difíceis para percorrer. Então, eu sou muito grata e eu deixo essa primeira mensagem para você que está ouvindo. Você que passa por qualquer situação de violência doméstica, de violência, de abuso sexual infantil, tráfico humano, que também é algo assim que, para mim, quando eu cheguei na fundação, eu achava que tráfico humano era quando alguém era sequestrado, levado de um lugar para o outro, quando na verdade é algo muito mais da nossa rotina, né? Do nosso dia a dia, muito mais normal do que a gente possa imaginar. Então, a fundação veio realmente para me trazer essa informação, né? Então, eu te incentivo a procurar a fundação e se aconselhar e buscar justiça também pela sua família e por você. Pois eu quero agradecer a Aline também o seu reconhecimento, porque são poucos as vítimas que a gente ajuda e que voltam para agradecer, né? Para reconhecer e dizem isso publicamente. Mas a gente não faz esperando esse agradecimento, a gente faz porque é nossa missão, é nosso trabalho, mas a gente fica feliz quando a gente recebe esse reconhecimento, esse agradecimento de tantas mulheres, né, tantas vítimas, homens também que a gente cuidou dentro da fundação e cuida. A gente fica feliz que eles estejam bem, né? Todas essas pessoas passaram por todas as etapas na fundação, estão passando de tratamento, de acompanhamento. E a gente vê essas vidas transformadas, né? Conquistaram o que elas vieram buscar, né? Todo o apoio, todo o acolhimento. Você lembra de uma conversa que nós tivemos há 1 ano atrás, 1 ano e 2 meses atrás? Eu estava na mesa com a Ana, eu estava muito emocionada, passando por um momento ali, era bem o início do processo, e eu lembro que eu olhei para a Ana e eu fiz uma promessa para ela. Eu disse assim: Ana, eu te prometo que aonde eu for com a história da minha filha, a Hope estará comigo até o fim. Lembra que eu te fiz essa promessa? Lembro. E eu falei assim pra Ana: aonde a minha voz for, a voz da Hope irá junto. Por quê? Não é só por um sentimento de gratidão, mas é por entender que se eu coloco a Hope no lugar onde ela deve estar, eu não estou fazendo isso só como gratidão, mas eu estou dando a oportunidade de outras pessoas serem justiçadas, serem cuidadas, terem informação. Então, quando eu entendi isso, eu falei: Ana, e quando a gente começou a ver que isso começou a acontecer, aí eu também tive uma gratidão enorme da Ana pra mim. Ela sempre disse pra mim: Aline, muito obrigada, eu tô chegando em lugares que talvez eu não chegaria. A Lu também já falou isso pra mim. Então, eu acho que aqui é uma união, a gente tá unindo forças em busca de um propósito maior. É verdade. Né? Então eu creio que tudo que acontece é permissível, né? Deus permite, mas tem que ter um propósito maior. Certamente. E aproveitando desse tom de agradecimento, né? Nessa expressão de agradecimento a você, eu quero também agradecer a todos
os voluntários, todos que fazem a Hope and Justice Foundation, que fizeram acontecer, que já contribuíram e que estão contribuindo, e já não estão mais, mas todos Deus usou, permitiu essas pessoas aceitaram a contribuir com essa causa, a apoiar essa causa. E assim, eu agradeço de todo o coração a vocês que estão acompanhando aí na nossa live, que seguem as nossas redes sociais. Minha eterna gratidão, por essa contribuição, mínima que seja ou máxima que seja, nunca é mínima. Qualquer contribuição que traz, que a gente alcance essas vítimas, essas vidas, para que a gente possa ajudar, ela é grande, é grande. E eu quero aproveitar, após esses agradecimentos, e mandar um recado aqui para quem esse recado chegar, e a quem chegar vai entender o recado. Nós não temos medo de processo, não temos medo de ações na justiça. Podem mandar quantos processos vocês quiserem, quantas ações vocês quiserem, não vão nos calar. Vamos lutar, buscar justiça por Lívia e por tantas outras crianças que estão sendo abusadas nesse momento, dentro da nossa comunidade, fora da nossa comunidade, e que tem nos buscado. Vamos lutar até o final. Somos uma instituição séria, que lutamos dentro da legalidade, sabemos o que fazemos, somos profissionais capacitados e gabaritados para fazer o trabalho que fazemos. Não temos rabo preso com ninguém, não estamos fazendo nada de errado, estamos fazendo a coisa correta, temos autoridade dada por Deus e dada pelo Estado, pelo governo federal, enquanto instituição no-profit, regida pelo 501c3. Não temos medo de processo, podem mandar o processo que quiserem, não vão nos calar, viu? Que esse recado chegue a quem ele está sendo dirigido, e a quem ele está sendo dirigido saberá que esse recado é para ele. Não temos medo. Pode vir com o processo, vamos continuar falando e buscando justiça, e colocar todos os criminosos e omissos na prisão, e vão pagar por tudo que fizeram contra essa criança e contra essa família, e tantas outras. Então, para começar o programa nesse clima, vozes da liberdade jamais serão caladas. Amém, é isso aí. Eu queria aproveitar também e falar, deixar a Ana se recuperar emocionalmente desse momento tenso. Não, eu digo, isso é tranquilo, porque a gente sabe quem nós somos e o que estamos fazendo e para que viemos. Então, não temos rabo preso com ninguém, não temos medo de ninguém e não temos medo de processo. Estamos fazendo tudo dentro da legalidade. Enquanto advogada, eu tenho essa prerrogativa. Enquanto presidente da Hope and Justice, eu tenho fé de ofício, tenho essa prerrogativa, além também que sou do estado da Flórida, notária, e tenho fé de ofício. Então, as minhas palavras, ela tem validade, ela é credenciada. O que eu digo, eu provo. Então, aguardem que tudo que está sendo dito vai ser provado, já foi provado, e a gente não tem medinho de processo nenhum, não. Se eu tivesse medo de processo, eu não era advogada, não trabalhava com justiça. Quem tem medo de processo é bandido, e nós não somos bandidos. Vou aproveitar para entrar aqui para dizer que as vozes da liberdade vão estar soando em alto e bom som de 20 a 22 de novembro no Rollins College, nessa grande oportunidade que a Hope and Justice Foundation está dando para a cidade de Orlando, para o estado da Flórida, para os Estados Unidos se colocarem como um país que está atento e trazendo para discussão com urgência esses temas, esses crimes hediondos, e trazendo especialistas do mundo inteiro. Ana, pode falar para a gente sobre Exatamente. o O primeiro Congresso Internacional de Prevenção e Combate ao Tráfico Humano, Violência Doméstica e ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Somos vozes dessas vítimas. E esse congresso é para trazer conscientização para toda a comunidade aqui nos Estados Unidos, a comunidade global, porque vamos receber grandes palestrantes, grandes especialistas em todas essas áreas. São 3 dias de muita palestra, de muito ensino, muito conhecimento, muito network. Estamos recebendo apoio, inclusive,
inclusive o apoio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através do escritório de vítimas de crimes. Temos apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal nesse congresso, com participação de representantes de todos esses governos, do estado, enfim. Vai ser incrível, um congresso para 250 pessoas no Rollins College. Não perca, começa no dia 20 e vai até o dia 22. Primeiro dia, tema tráfico humano, segundo, violência doméstica e o terceiro, abuso e exploração sexual infantil. Inclusive, a Aline vai estar conosco nos dando Vou estar lá. Para mim é uma honra poder Nossa. estar lá falando um pouquinho sobre essa resiliência, sobre essa história, né? Que tem impactado tantas vidas, que tem impactado a nossa vida. E eu acho que é uma grande oportunidade, você que está aí nos ouvindo, ainda não se registrou. Como que faz para se registrar, Carla? HumanX2024.com. Você ainda consegue comprar ingresso e ainda consegue também levar sua empresa para apoiar, ganhar esse selo. Olha, Hope grande Justice oportunidade. Foundation. Como é importante, nessa caminhada, eu tenho ouvido tantas empresas falando, Aline, eu queria tanto saber um lugar onde eu posso fazer uma doação, mas que eu sei que a doação realmente vai ser para uma finalidade, né, justa. E eu sempre incentivo as pessoas. É importante a gente lembrar que a Hope and Justice é uma fundação sem fins lucrativos, então ela sobrevive de doações. Então, eu, enquanto uma beneficiada da fundação, né, e como mãe de uma vítima, eu digo a vocês o quanto foi importante para mim nessa fase. Nós não podemos deixar de comentar que quando aconteceu a situação, eu fui afastada completamente das minhas funções, enquanto jornalista, enquanto assessora de comunicação, porque eu trabalhava nesse meio da área gospel, então eu entendi que era um momento de sair desse cenário. E com isso a gente teve um impacto muito grande na nossa vida financeira, né? Então eu, de fato, não teria condições de arcar com todos esses custos, né? De levar um tradutor comigo, uma tradutora, de me ajudar nas traduções das ligações, de depoimento, atendimento psicológico, atendimento terapêutico. Quer dizer, isso tudo aqui nos Estados Unidos Além de ser muito caro, é inacessível por conta da língua. Exato. Então, assim, eu, por ser uma beneficiária desse sistema, eu digo a vocês o quanto é importante nós doarmos. E eu vou dizer para vocês que eu também sou uma doadora, né? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de doar, né, dentro desse caminho eu fiz, para que a Ana pudesse entender e sentir o meu amor e gratidão. Porque também a gente não adianta só ficar falando obrigada, a gente tem que ter uma atitude prática também. Então eu incentivo a você que está ouvindo, que está assistindo, entre lá no perfil da Hope and Justice, faça a sua doação, independente do valor, faça a sua doação e participe, que é muito importante para a fundação se manter forte. Quanto mais apoio a fundação tiver, em mais lugares, mais longe ela pode ir, não é, Ana? Exatamente. Eu quero até fazer um agradecimento aqui, deixar registrado também a todos os palestrantes que estão vindo por conta própria. Eles não estão recebendo nem um centavo para fazer essas palestras e muito menos nada das despesas deles. Eles estão pagando as passagens deles, eles estão pagando as hospedagens deles, eles não estão recebendo nada e são grandes mentes brilhantes que palestram pelo mundo inteiro, fazem um trabalho incrível no combate a esses crimes e dando suporte a essas vítimas. Então eu quero agradecer a você, palestrante, que está vindo palestrar no HumanX. Todas as fotos de todos eles estão lá no nosso site, humanx2024.com. Vocês podem conhecer um a um e saibam, nenhum deles estão cobrando nada para vir para cá. Nenhum deles, todos estão vindo por conta própria para contribuir com essa causa, contribuir com esse congresso, com a fundação. Isso é incrível, sabe? Tem pessoas que até duvidam disso, como que um vai sair lá da Inglaterra, o outro do Canadá, mas é verdade. Então a minha gratidão gigante a todos vocês que estão fazendo esse sacrifício, esse esforço para contribuir
com essa luta, com essa causa. Isso é uma prova de que tá no caminho certo, né? Isso é uma prova. Porque pra pessoa, né, tirar dinheiro do bolso pra vir fazer questão de participar de um evento, de um congresso como esse, é porque entende do propósito, É verdade. entende da importância e entende do teu chamado em relação a isso. Exatamente. E eu quero convidar aqui você que está nos acompanhando na nossa live, compartilhe a nossa live, por favor. Eu quero convidar todas as vítimas, sobreviventes, que passaram pela fundação, receberam acompanhamento psicológico ou estão recebendo, e receberam acompanhamento jurídico ou estão recebendo, que não fiquem de fora desse congresso, participem. Vocês gastam com tantas coisas, né, aleatórias, roupas, alimentação, invistam nessa conexão que vocês vão participar. Participem desse congresso, acompanhem todas as palestras, porque vai ser algo histórico para a nossa comunidade nos Estados Unidos, no Brasil e nos demais países que estão participando desse congresso. Então, você que passou pela fundação, que eu já atendi, que a Patrícia Carvalho já atendeu, que as outras psicólogas, por favor, venham para esse congresso, entrem no site, se inscrevam. Inclusive, toda aquela pessoa que nós atendemos na fundação, que passaram por lá, que a gente está permitindo que vocês comprem o ingresso de estudante, que é um valor para estudante, mesmo que vocês não sejam estudantes, mas só o fato de vocês terem passado pela fundação Tem esse benefício. tem esse benefício. Então, façam a inscrição de vocês, é muito importante. E ressaltando novamente que esses palestrantes de diversos países que estão vindo para cá por conta própria trazem consigo uma bagagem que o currículo não cabe, né? Exatamente. E o que eles têm feito na comunidade deles, no lugar onde eles atuam, é que eles vão estar compartilhando com a gente. Carla, e eu vou além, eu vou dizer a você que o valor é um valor simbólico para participar Sim. de um congresso desse nível. Desse nível. Desse nível Desse é um nível. valor simbólico. Congressos, para você receber, para você poder ouvir dessas pessoas com a propriedade e vivência que elas Sim. têm, gente, Sem não contar, pode perder a oportunidade. além de tudo que eles vão poder absorver desses palestrantes, tem o network, tem as empresas que apoiam a Hope and Justice, que você vai conhecer, que recebem o selo, são empresas que passam por um crivo, nem todo mundo pode acessar a Hope and Justice, mesmo que seja para ajudar, porque a fundação tem Esses critérios, esses de critérios. seleção, exatamente, não é todo mundo. Enfim, é isso aí, gente. Contamos com a presença de vocês e agora vamos ao que interessa. Alguém nos trouxe aqui? E o Ao que que tem nos sido trouxe aqui. cobrado, E né? que tem sido- Todo sábado, as pessoas que apoiam, a opinião pública que quer saber como está o caso. Sério? Seríssimo. Que interessante. Exatamente. É verdade. Então tá aí, o microfone de vocês. Queremos Voz saber- da liberdade. Depois desses novos fatos que foram levantados, né? Reportagem no Brasil que trouxe de novo uma cobrança, como é que está o caso. E a gente pode começar pelo mais recente, que foi o triste testemunho de uma das vítimas deste Sim. homem, eu acho que Essa criatura. desta criatura, que por pouco não perdeu a vida. Não perdeu a vida. A Josiane, que é a outra vítima do Brasil, eu até pedi para a doutora Ana Mafra, que ela vai estar até palestrando, Sim, né? você é que estava falando com ela agora há pouco. Isso, também. eu até pedi Nossa para parceira. ela, foi eu até que incentivei e disse, Ana, por favor, traz pra gente um entendimento sobre o que está acontecendo com a Josi, na cabecinha dela, o que passa, o que tá... Porque as pessoas questionam, e infelizmente algumas pessoas questionam até de má fé, mas por que ela está sofrendo isso agora depois de 10, 15 anos? Né? Agora. As pessoas não conseguem ter o entendimento de que essa vítima, ela não se sentia segura em fazer a denúncia, entendendo, né, que o seu opositor era uma pessoa, filho de pessoas Sim. com poder, com dinheiro, né, casado com uma pessoa que supostamente tinha um apoio popular muito grande, uma reputação, né? Então ela pensou, quem sou eu para lutar contra tudo isso? E aí ela não se sentiu segura, ela pegou as coisinhas dela, voltou para a cidadezinha dela e continuou a vida dela lá, né? Não tinha também apoio familiar, os pais já eram mais idosos, pessoas muito simples. Então ela decidiu o quê? Vou tentar levar a minha vida
e eu vou esquecer isso. Só que o que aconteceu? Não é tão simples assim. Impossível esquecer. Impossível. E aí, quando ela vê que ele foi preso em junho, o que acontece com ela? Agora eu tenho coragem de falar, porque ele tá preso, ele não vai poder fazer nada contra mim. Olha onde vai o nível de abuso emocional, além do abuso sofrido fisicamente. E o dela ficou perpetuando esse ao Muitos longo anos, desse tempo. gente. E aí, quando ela vê ele preso, ela fala, agora eu tô pronta. Então ela procura, né, a fundação e faz a denúncia. E aí onde nós todos somos surpresos, porque nós não podemos esquecer que a própria Heloísa me disse no dia do abuso que existiam mais 3 vítimas, né? 3 mulheres. Então eu tava na expectativa de que em algum momento alguma delas ou uma delas iria aparecer. Então quando isso aconteceu, pra gente foi um sentimento de alcançamos. Se a mídia era para ter algum efeito, ela já conseguiu fazer o que precisava. Né? Eu como jornalista, como comunicadora, sei o poder que a mídia tem diante de um fato desse. Nós sabemos, Carla, quantos casos criminais foram resolvidos por jornalistas. Quantas injustiças foram resolvidas por jornalistas. Então, as pessoas me questionam, Aline, por que você silenciou por 1 ano? Porque eu tinha entendido que não era propósito naquele momento. Porque a justiça estava caminhando e eu acreditava que ela ia ser feita. Quando eu me deparei diante de uma situação que eu vi que ele foi solto e que o caso foi arquivado, eu entendi, agora sim eu preciso da ajuda, eu vou começar a falar, vou começar a dar entrevista, eu vou começar a trazer luz à situação. E foi onde nós entramos dentro de um apoio popular muito violento, Carla, muito grande. Não mexam com nossas crianças. E ali eu entendi que um novo propósito realmente estava se iniciando, né? Que não é só sobre a minha filha, mas é sobre todas as crianças. Exatamente. E foi bom você falar isso, porque como o caso, né, da Aline com a filhinha dela repercutiu da forma que repercutiu, porque realmente precisava a gente tratar dessa forma, eu quero dizer que nós temos dezenas de outros casos, de outras vítimas, crianças dentro da fundação. Sim. Que a gente costuma trabalhar low profile e high performance, é o nosso lema. Entretanto, o caso de Aline foi uma coisa diferenciada e por iniciativa dela, a gente trouxe a público. Sim. E eu apoiei e apoio, mas a gente esperou a finalização do inquérito policial, que é como eu digo e repito, foi feito com maestria, com muita competência pela polícia de Kissimmee, todos os laudos, entrevistas, tudo dentro da legalidade, e concluiu que houve esse abuso, esse crime, e pediu de violência sexual, estupro de vulnerável, pediu de criança, pediu a prisão com pena capital. A prisão foi efetuada, 2 recursos de pedido de fiança foram negados, ou seja, quando chega na mão de um advogado do Estado, ele, porque tem essa prerrogativa, chama o princípio do poder discricionário, ele utilizou esse poder dele para negar o segmento de um processo para que se fosse buscar justiça para essa vítima. Todo o trabalho que a polícia de Kissimmee fez, o laboratório fez, ele simplesmente jogou por terra, jogou na lata do lixo. Sabe-se lá, ele não leu, porque se ele tivesse lido, ele não tinha dito na fala dele, publicamente, que ele teve com a família da vítima 4 vezes. Mentira! Ele mentiu descaradamente para toda a comunidade e para todo o público que assistia a ele. E a justiça veio, né, Ana? E a justiça veio. O que aconteceu? Ele perdeu o cargo. Ele perdeu o cargo. Ele está saindo do cargo de advogado de Estado. E a gente está aí com a Monique, que está entrando, e a gente acredita que vai reforçar. Andrew Ben, shame on you. Shame on you. You liar. Yeah, exato. Então a gente se calou por 1 ano. Quando a gente entendeu que era momento de falar, a gente veio a público. E eu, sabendo que a mídia ela pode ser muito positiva nesse sentido, a gente apoiou em alguns momentos. Claro que a gente não tem o controle de tudo que sai, sim, Carla. Não, nem tudo que saiu, né? Teve coisas que teve, sim, algum exagero, alguma notícia falsa, mas na sua maioria foi apoio, né, para o nosso caso.
E como é que está a situação hoje? O caso já foi reaberto? Então, ainda não. Nós estamos aí na fase dos últimos depoimentos que estão sendo colhidos. O meu advogado, Tom Feiter, ele está reconstruindo o caso. Né? Para ser reapresentado na corte, ele precisa, então, ser apresentado novas provas, né? Então, essas novas provas incluem o caso da Josiane, que foi ignorado pelo advogado de Estado. Eu apresentei pessoalmente a ele não aceitou, ele disse que isso não tinha, aconteceu no Brasil, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Gente, isso não existe. Não existe. Qualquer situação que você, o criminoso, se ele cometeu o mesmo crime em qualquer lugar do mundo, os Estados Unidos, aqui o estado da Flórida, ele tem uma verba específica para isso, para a pessoa investigar, porque isso vai agregar o histórico dele, quem é ele, né? Então, ali também já houve uma falha muito grande, né? Aí, lembrando que nós temos a questão do DNA na roupa da criança com material biológico do acusado, né? Nós temos ali as fotos, né, do lábio, nós temos a camiseta, né, com manchas esbranquiçadas. Nós temos tantas provas, nós temos os laudos terapêuticos, né, comprovando que houve o abuso. Gente, esses laudos terapêuticos não é eu que pago para ser feito. É o Estado que fornece, é a polícia que faz. Eu não tenho acesso nem a quem vai entrevistar e nem quem vai fazer. Por que eu estou justificando isso? Porque surgiu, né, agora vindo do pai do acusado, muitas denúncias falando a meu respeito, dizendo que eu criei provas, que eu manipulei. Gente, isso é impossível. Isso é impossível. Essas acusações vão ser cobradas. Com certeza, com certeza. No devido tempo, essas falsas acusações vão ser cobradas. Então, a gente tenta trazer luz, né? Desde o início, quando eu decidi falar, Carla, eu sempre tomo muito cuidado. Em tudo que eu trago, eu ter condições de como provar, né? Porque a gente, né, não quer ter problema, a gente quer trabalhar dentro da legalidade, como diz a Ana, e dentro da verdade. Então, tudo que eu falo, quando eu digo, eu não tive suporte, eu tenho como provar. Eu não tive, isso não é verdade, você não falou a verdade aqui, eu tenho como provar. Então, eu até sou grata até por essa questão de eu ser da área de comunicação, que me alertou para algumas coisas, de eu tomar alguns cuidados, como gravar algumas coisas, né? Manter algumas coisas. Porque, vamos falar a verdade, Lu? Quem seria eu na fila do pão hoje? Se eu não tivesse feito as gravações. Não tivesse, né? Gente, eu não sei tomado de esse verdade. cuidado, E Eu eu não teria. quero até abrir um parêntese, que é outro trabalho que me impressionou conhecendo a Hope Justice, é que ela prepara você para ter o comportamento correto diante desse tipo de crise. Com certeza. Porque a gente ouve as denúncias, os relatos de violência doméstica, violência sexual, mas se a mulher não tem, ou o homem não tem como provar, infelizmente, a justiça trabalha com os fatos, né? Eu aprendi até, depois eu fui ter conhecimento sobre isso, a cada 10 casos de abuso, apenas 1 ou 2 seguem para a justiça. Nossa. Por quê? Porque na maioria das vezes só se tem o acusado e o abusado. Então é uma narrativa contra outra narrativa. E vamos levar em consideração que é muito sensível você só acreditar em palavras. Exatamente. Por isso é tão importante que a comunidade entenda que quando acontecer o fato, procure uma instituição como a Hope and Justice ou a própria Hope and Justice. E antes do fato também. Para que a gente possa orientar como proceder em todas as etapas para que se consiga provar, Sim. de fato, com as provas que a justiça requer esse cometimento desse crime. Nessas atividades que a Hope and Justice faz toda última segunda-feira do mês, também, Ana, vocês orientam esses cuidados que a vítima deve ter no acúmulo de provas? Sim, esse treinamento de sinais do tráfico, embora ele seja algo direcionado para tráfico humano, para violência sexual, a gente conversa muito sobre outras coisas, né? São 2h30, 3 horas de treinamento, de conversa, que traz uma visão ampla para a pessoa, clareia a mente da pessoa, desperta a pessoa que está atendendo aquela palestra, né? Aquele treinamento. Então é importante que busque
busquem a fundação para orientação, o que aconteceu, como eu devo proceder. E sempre, gente, sempre, a fundação, embora ela é uma instituição sem fins lucrativos da iniciativa privada, mas ela é uma instituição que ela tem interesse público. A gente tem o munus público, a gente tem a responsabilidade, enquanto certificada pelo governo federal, de orientar, e a gente tem fé de ofício, tá? E para quem não sabe o que é fé de ofício, significa que o que a gente diz, a gente prova e é considerado Também como prova, porque nós temos essa fé de ofício enquanto instituição. Eu, como advogada que sou, embora não sou advogada nos Estados Unidos, sou advogada no Brasil, entretanto, eu sou advogada. Eu só não exerço a profissão aqui porque eu não tenho a licença. Mas eu como advogada, inclusive por serem brasileiros, e a gente também representa eles no Brasil. Então, procurem, embora a gente tenha tudo isso, nós não temos poder de polícia. Trabalhamos junto com a polícia. Então, sempre, quando chega denúncia de crimes na fundação, a gente dá todo esse suporte e orienta para que busque a polícia. Tem que ser feita a denúncia sempre na polícia, sempre. E se a pessoa está insegura para fazer, não fala o inglês, está com dificuldade, a gente chama na fundação e a gente faz isso lá. Mas a gente orienta. Então, a desculpa de que eu procurei a fundação, não precisava procurar a polícia, isso é mentira. Quem está falando isso é mentiroso, porque sempre é o nosso protocolo dentro da fundação, quando a pessoa é vítima de crime, ela fazer a denúncia na polícia. E eu vou além, Ana. Por que para mim foi tão importante procurar a fundação antes de ir diretamente na polícia? Eu fui questionada, Carla. Muitas pessoas me questionaram, Aline, por que quando você pegou a Lívia, você não correu para a polícia? E aí que está um grande erro. Porque se eu tivesse feito isso, eu não tinha entendido por completo o que aconteceu com ela. Eu não teria os depoimentos, eu não teria a Hope como testemunha do que aconteceu naquele dia. Então, quando eu pego a Lívia e eu vejo que ela foi abusada, eu entendi naquele momento que eu precisava saber por completo o que havia acontecido com ela. Porque eu sou um ambiente seguro dela. Então, eu precisava criar um ambiente seguro para ela falar. Eu já sabia que eu precisava fazer uma gravação caseira mesmo, porque aquilo valeria... E eu ouvi da própria detetive de Kissimmee que essa gravação foi muito importante pro caso. Então, vocês imaginem se eu não tivesse feito toda essa... E a criança, gente, não é assim. Tem que falar. Gente, não é assim. É um ambiente que tem que ser um ambiente gerado de segurança. É um momento em que ela tem que se sentir segura de novo, tranquila para falar. Não pode ser forçada a uma situação. Eu fiz uma tentativa, não tive sucesso, ela estava chorando com muito medo, então foi uma segunda tentativa que deu certo, depois ela tá tranquila, depois do banho, relaxada. Então tem um processo, e eu vou falar que eu passei uma situação muito parecida com a Ana, no caso dela, ela também teve que respirar fundo, dizer não pra carnalidade, pro desejo, e falar, não, eu preciso de provas. Eu tive que fazer a mesma coisa. Então eu fiz as gravações, falei com a Heloísa de manhã, fui pra Hope, a gente ligou pra Hope, a Hope deu todo o suporte, mas naquele momento, a Hope passou a ser a minha testemunha, porque ela ouviu tudo que foi relatado naquela sala. Então, Carla, é por isso que a fundação cobra tanto essa questão das testemunhas falarem a verdade, porque ela sabe o que eles falaram e o que eles ouviram naquele dia. Então isso, a gente não tá nem falando agora sobre confissão, a gente tá falando se apenas aquilo que foi dito naquela sala, naquele dia, tivesse sido dito à justiça, o cenário já poderia ter sido outro. Poderia ter sido, todo esse sofrimento de um ano poderia ter sido diminuído. Você acha que esse sofrimento também se deve porque todos nós, seres humanos, os crentes e não crentes, esperam um comportamento de quem defende a palavra de Deus como fé, como profissão de fé, né, e até de justiça? Você acha que isso foi mais decepcionante, ver pessoas que estavam ali encabeçando igrejas, ministérios, são postos importantes para o público cristão. Sim. E se omitirem e até mentirem. É importante falar isso, né? Não foi só omissão, Foi mentira também. Omissão, eu acho mentira. que
A gente cria uma expectativa de que, porque estamos dentro desse cenário, de que as coisas vão acontecer como devem acontecer. Quando nós somos surpreendidos com o contrário, cria-se sim um sentimento de decepção muito grande. Mas as pessoas me perguntam, Aline, por que você continua tão firme na sua fé? Porque a atitude dessas pessoas não está relacionada com quem Cristo é para eles. Um minutinho, né? Só invocando aqui o meu direito constitucional americano, da Constituição Americana, a primeira emenda, o free speech. Eu quero dizer que essas pessoas são o Paulo Subirá e a Juliana Subirá, que tomaram conhecimento dessa situação, que foi reportado à Fundação, falaram para mim todas as coisas que a gente está dizendo que eles falaram, escreveram no protocolo e quando foram para a justiça foram com outra conversa. Então, é uma vergonha, mas eu apelo que em algum momento esse casal, ele caia no bom senso e falem o que eles têm que falar, o que eles sabem de verdade, o que eles disseram na Fundação e disseram para mim, tá? Então, eu aqui sobre a primeira emenda da Constituição Federal dos Estados Unidos, da América do Norte, eu invoco o meu livre, o direito de liberdade de expressão, o meu free speech, para citá-los e abro os microfones do nosso programa para que eles venham aqui e falem o que eles devem falar, a verdade. Ou se eles quiserem vir aqui para mentir, também está aberto o microfone. Então, para a gente foi uma decisão de permanecer confiando em Cristo, né? Isso demonstra também que a igreja, eu tenho um lugar de fala porque eu faço parte, sempre encarei como um grande hospital de pessoas doentes. Sim. Então, achar que as pessoas mais perfeitas estarão lá é uma ilusão. E se você for com foco nessas pessoas, pastores, liderança ministerial, não querendo tirar, né, a autoridade, jamais, mas querendo demonstrar que o foco precisa estar naquele que nos levou para aquele lugar, que é Cristo, porque senão as decepções vão acontecer. Só que se você está num ambiente inseguro, num ambiente onde você e sua família não está protegida, e onde a liderança, o pastor, a pastora daquele local, ele não cumpre com o dever dele enquanto servo do Senhor, se é que são, enquanto cidadãos que são, não cumpre com o dever de trazer a verdade, de proteger as pessoas que estão sendo vítimas, as vítimas desses crimes dentro do ambiente eclesiástico. Então essas pessoas realmente você tem que ter atenção onde você está congregando. Sim, o corpo precisa estar atento, o corpo de Cristo, as pessoas que fazem ali aquele lugar uma igreja, atento a essa liderança. Se elas não demonstram, não vivem aquilo que elas pregam, então não é o melhor lugar para permanecer. Exatamente. E eu acho que tem que partir desse corpo, exigir da sua liderança uma postura. Posicionamento. Isso eu quero fazer aqui uma ressalva, né? Porque as pessoas tendem a generalizar, né? Na verdade, a gente sabe que existem igrejas sérias, existem pastores, pastoras sérios, que realmente seguem a atitude e tomam a providência que precisa tomar. Inclusive, eu quero falar aqui que o pastor André Loyola, ele e a pastora Renata Loyola, eles têm me procurado, o pastor é presidente da Aliança dos Pastores daqui de Orlando, e eles estão dispostos, já estamos procurando ver a agenda aí, para que eu vá até a Aliança dos Pastores, levar um conteúdo que eu tenho importante para orientar esses pastores, essas igrejas, como eles devem proceder perante a lei, né, aqui do estado da Flórida, e também eticamente. Eu não vou entrar muito no aspecto de religião, de doutrina, do que a Bíblia fala, porque eles têm a obrigação de saber o que a Bíblia fala sobre isso. Mas talvez não conheçam a legislação e o direito, por isso esse desastre que está acontecendo. Então, o pastor André Loyola, junto com representantes, com toda a Aliança dos Pastores, eu estarei lá dando um treinamento, uma palestra para esses pastores, trazendo uma orientação no aspecto legal, como jurista, como advogada associada ao bar também, que sou advogada internacionalista. Eu vou levar essa orientação para esses pastores, para contribuir
com os pastores e as igrejas que verdadeiramente querem fazer a coisa certa e não ser conivente com crimes ou criminosos. Evitar novas vítimas, né? Inclusive, Ana, você vai dar uma palestra também na ANAJU? Na ANAJU. A Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, eles estão promovendo mais um evento que é um congresso, um seminário de pastores, de juristas evangélicos, onde eu vou dar uma palestra que fala sobre o abuso sexual no ambiente eclesiástico. Né? Então, bem interessante, a gente vai estar divulgando aí também, a gente vai divulgar em nossas redes, vai ser essa próxima semana, eu não sei se eu vou palestrar no dia 13 ou 14, vou ter certeza, mas peço que acompanhem, porque esse debate é importante, e eu sei que tem pastores sérios, verdadeiramente servos do Senhor, pastores, e que querem aprender, e querem saber mais sobre como eles devem proceder perante a lei, para que não haja o que aconteceu, né, na Igreja Alcance. E aproveitar essa situação para falar para você, pastor, pastora que está assistindo ou ouvindo a rádio. É uma excelente oportunidade. Eu incentivaria todos os pastores e pastoras, toda a liderança a estar nesse evento, Ana. Human X é um evento, é uma oportunidade para você ter mais entendimento, mais conhecimento sobre isso. Exatamente. Vai ser um grande momento onde vocês vão poder conversar com grandes especialistas, tirar dúvidas. Não percam essa oportunidade. Todas as lideranças daqui de Orlando, da Flórida, da onde vocês puderem participar, venham participar desse congresso, porque vai agregar um valor tremendo, positivamente falando em todos os aspectos, nas questões legais que a igreja precisa se enquadrar, que o pastor precisa se enquadrar. Nós precisamos proteger nossas crianças em todos os ambientes, mas dentro da igreja também é muito importante, né? Então, deixa esse recado aí, um apelo. Eu digo também, porque eu fui vítima de um pastor na minha fase de adolescência, de abuso, e toda a igreja que sabe, quem sabia tomou conhecimento desse abuso, que me apoiou, mas as lideranças abafaram o caso, protegeram o pastor, e sabe-se lá quantas mais vítimas eles cometeram, né, na época. Para mim, um testemunho pessoal, isso é tão chocante, porque da onde eu vim, da onde eu conheci, né, na caminhada com Cristo, isso era exposto para a igreja. As pessoas envolvidas eram expostas, colocadas para banco, né, que eles falam. Para você ou se arrepender e mudar a sua conduta, ou segue a sua vida, porque não tem espaço para uma pessoa desse jeito contaminar o resto. Isso aqui é um líder verdadeiramente de Deus. E ver alguém acobertar um absurdo desse, sem falar na questão criminal, mas para Cristo, para mim ainda é chocante, ver o posicionamento dessas pessoas aí, liderança de igreja. Mas não se enganem, vocês não vão escapar da justiça de Deus, e a justiça dos homens a gente vai lutar até o final para botar todos esses criminosos na prisão. Aline, qual é a necessidade da sua família agora, tanto na questão do caso, né, para resolver esse caso, e também o que você sente que precisa ainda para a vida continuar? A gente tem uma expectativa de alcançar a justiça o mais breve possível, né? Porque nós precisamos continuar a nossa vida, cara. Isso que você falou é muito importante. Esses tempos eu tava até bem emocionada falando com uma amiga e falando, eu só queria poder voltar a viver de novo normalmente, acordar, levar minha filha pra aula, trabalhar, voltar, ter minha rotina de volta, né? Sem ter que ficar ansiosa todos os dias. Eu sei que a ansiedade, né? Deus fala muito a respeito sobre isso, Cristo fala, mas é muito difícil de lidar com isso todos os dias. É um desgaste emocional a longo prazo, né? Então eu desejo muito que tão logo a gente possa realmente concluir isso. Muitas pessoas, eu quero agradecer, entram em contato comigo porque a nossa vaquinha, ela se encerrou, né? Porque ela tinha o objetivo principal, que era de pagar o advogado. E eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas dizendo, Aline, nós gostaríamos de abençoar a sua vida. E eu tive uma conversa com a Ana, né? Ana, eu não sei como eu reajo em relação a isso. A Ana falou, menina, pare de ficar bloqueando quando alguém quer te abençoar. Ela me deu essa chamada, ela falou, não, se as pessoas querem. Então eu acabei
colocando o nosso Pix da nossa família lá no meu Instagram. Quem sentir desejo, quer nos abençoar, para nos ajudar a passar por essa fase, né? Ninguém tem a obrigação disso, mas eu sinto assim muita gente com o desejo. Eu quero fazer parte. Claro. Eu quero fazer parte. Então eu acabei cedendo a isso, né? E coloquei o meu Pix lá para quem quiser sentir a vontade, quiser nos ajudar, nos abençoar nessa fase, né, financeira que nós estamos nos recuperando. Tá lá. E eu quero dizer que nós precisamos mais do que ajuda financeira das orações, né? Eu acho que não existe nada mais poderoso do que a oração. Nós estamos juntos, unidos nesse propósito, para que a gente possa juntos alcançar. Eu creio, eu tenho uma certeza absoluta, Carla, que em tão pouco tempo eu virei com notícias boas para a gente comemorar junto. E a verdade é sempre a verdade. É uma tristeza que essa seja a verdade na história da minha filha. Ô, Aline, como é que você tem se sentido diante das ameaças que você vem recebendo? Eu vou Como é que dizer a tem você... lidado com isso? Lidando com isso? Eu vou dizer a você que para mim foi uma surpresa muito grande a audácia, né? A audácia de mesmo saber tudo que a gente está passando, tentar inverter ou reverter essa situação contra nós, como família. Você me permite aqui, eu recebi uma denúncia na fundação e a denunciante, ela me autorizou a até ler aquele texto. Eu não sei se você, deixa eu ver se eu encontro aqui, que faz parte das ameaças que você estava recebendo também. E a moça, que se chama Ruth, ela me autorizou e está pedindo ajuda porque está preocupada. Eu vou ver se eu encontro aqui, não sei se você tem mais fácil. Foi uma violência emocional contra ela muito grande, uma né, violência Ana? emocional. A moça que foi... Vai acabar saindo da live. Não, eu vou, bem rapidinho, eu vou... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Para que vocês entendam O nível, o né? nível de canalhas que nós temos que lidar durante esse caso, né? Esse tipo de gente que realmente causa náuseas, enjoo. Aqui, da nossa conversa, Ana, no dia 19 de outubro. 19 de outubro. Eu fiquei, assim, eu já sabia a qualidade de gente que a gente está tratando, né? Mas essa moça, ela foi questionar... E foi um questionamento simples, né, Simples. Ana? Ela não faltou com respeito. Não faltou com ela... respeito, foi muito Qual educada. Foi o ambiente que ela foi? Ela conversou com ele no WhatsApp, com o Irineu Grubert, Que é o pai. que é o pai do Marcos. Que é um líder importante Que é um líder Brasil, importante. de uma Aí tá igreja. aqui ela pedindo Justiça, né? porque aquilo estava desativado. Aí ele responde: então você deveria se informar melhor sobre esse assunto e não ficar me ofendendo igual uma sem noção, que é o que você deve ser. A justiça americana já fez os laudos dizendo da manipulação daquela manipuladora. Abre aspas, né? Nunca. Esqueci da aspa. Não, e só um minuto. E detalhe, não existe laudo nenhum feito pela polícia dizendo que eu manipulei, tá? Isso não não existe. Não existe. Laudo não. Outra mentira. Existe um ponto de vista do É. advogado de Estado pelo motivo de arquivar o processo. É. Mas não existe laudo. Aí, Nós temos um minuto Tá bom. pela rádio. Mas a gente tem mais um Nós minuto e temos 5. aqui no Instagram. Pois é. A justiça americana, aí ele fala, a forma que ele trata ela. Isso vai a público, gente. Isso vai a público. Eu não tô sem paciência para lidar com gente da sua espécie e daquele casal de ladrões, pois são fugitivos como assaltantes à mão armada, caso na primeira comarca de Curitiba. Outra coisa, vai cuidar da sua moral, sua serpente. Tipinho de gente vagabunda igual a você, que fica se escondendo atrás do comentário de internet, são como cobras sempre atacando nós. Não atacamos ninguém, não somos da laia, nem sua e nem daquela megera que está dando até aquela megera. Nossa, quanto... Isso saiu Da boca de um pastor. O Irineu Gruber, naquela que é manipuladora, que arrasta todo mundo como culpado, pastores. Justiça americana deve ser seu tipo, lixo de gente, sem moral, se satisfazendo em falar da vida alheia. Olha a minha vida de 42 anos de ministério sem mancha nenhuma. Outra mentira. Lixo de gente igual a você, manipuladora, quero longe das minhas redes sociais. Se
Você deve ser mais uma dessas piranhas que não tem um centímetro de integridade na vida. Vou te bloquear nas redes pois não desejo gente do seu tipo. Por favor, repita da boca de quem saiu. Irineu Gruber, essa liderança que as pessoas... Só não está no rádio, a gente continua aqui, tá? Essa liderança, bom, no rádio encerrou. Então, gente, Aline, a gente sabe que tipo de gente Foi um pouco é essa. assustador, né? Foi um pouco assustador pra gente ler isso, né? E aí vai fazer uma live falando no nome de Jesus. Vai lavar sua boca. Vai lavar sua boca para falar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, senhor Irineu Gruber. Vai lavar sua boca. É uma vergonha um homem que se diz líder espiritual de uma igreja usar uma linguagem dessa com uma pessoa que foi educadamente interpelar ele. E que ele, inclusive, já tinha confessado que o filho já estava passando por isso, né? Porque durante o contato com a família, Sim. logo após o acontecido, ele estava preocupado porque não era a primeira vez que o filho fazia... Eles sabem de toda a verdade, né, Carla? Eles sabem de toda a verdade. E a única coisa que eu busco é a justiça. Eu creio que Vamos sim, a gente vamos vai sim. Essa trazer a justiça luz vai tudo ser isso. servida. E deixa eu falar uma coisa aqui, pra encerrar. Não adianta tentar descredibilizar a minha vida, a vida do meu esposo, da minha família. Não adianta tentar nos tirar a autoridade para falar sobre isso. Não adianta buscar coisa do passado. Não adianta fazer nada, porque nada vai nos abalar. Quando nós temos a certeza da justiça divina e da justiça da terra, nós vamos trabalhar em cima disso. Você pode fazer ameaça de que vai trazer a público a verdade. Você pode fazer ameaças de que vai trazer ao público laudos, que eu menti sobre DNA, que eu manipulei a minha filha. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não quero expor a minha filha, mas se eu mostrasse pra vocês a foto dela 5 dias antes, 10 dias antes do abuso e uma foto dela 15 dias depois do abuso, só essas duas fotos, não é, Ana? Inclusive Já seriam as fotos das lesões que ela o ficou. tanto de peso por que causa ela do- perdeu por uma depressão que ela teve depois do abuso já seria o suficiente para falar por mim. Eu não sou capaz de manipular uma situação dessa. E eu também, é importante a gente lembrar que a Heloísa ligou para a amiga dela no Brasil para contar que o marido tinha abusado da minha filha antes mesmo de eu saber, da minha própria filha, enquanto ela estava com a minha filha na casa dela, que é testemunha no caso. Então a gente precisa abrir a nossa visão e olhar para todos os fatos de forma... E mais uma vez a igreja alcance através do Luciano Subirá, da Paulo Subirá, da Juliana Subirá, acoitando esse criminoso, acoitando e tentando fazer ameaças contra a fundação, contra a minha pessoa, como se a gente fosse se calar. Gente, não desistam, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Vamos fazer justiça por Lívia, sim. E você, Marcos Gruber, vai pra cadeia. É um compromisso que eu tenho com Deus, que vou botar você na prisão, seu canalha. A todos os pedófilos que mexerem com as crianças da gente, vocês vão pra cadeia. Como que a população pode apoiar e pressionar esse caso? Entrando nas redes O que você acha, Ana? dessas pessoas? Pois é, se manifestando. Inclusive, neste congresso, teremos lá o espaço da Aline, onde ela vai, as pessoas que vão estar lá, a gente vai pedir justiça por Lívia nesse congresso também. Esse congresso é para dar voz às vítimas, como tem outras vítimas lá que vão pedir por justiça também. Maravilha. Quero agradecer muito ao tempo que a Aline disponibilizou aqui com a gente. Pra mim é uma Coração, você é da família, mas a gente sabe que você tem uma agenda aí corrida e sábado e tá aqui com a gente, vai estar com a gente no Lumenex. E nosso programa tem que encerrar. Mas a sua participação, nós fomos aqui 40, 50 pessoas na live. Quero agradecer, porque essas pessoas se sentem também Com juntas certeza. nesse caso. Começou a falar que ia falar coisas do passado do meu esposo de 1990, se eu me mantivesse falando, né? Porque eu tava indo no podcast, né? Pra dar uma entrevista e ela ficam usando coisas, né? Tentando nos manipular emocionalmente, mas não tem nada que vai nos parar. Nada. A nossa vida é um livro aberto. Heloísa Rosa, tome vergonha na sua cara, mulher.
Tome vergonha na sua cara. Proteja seus filhos. Sim. Se você é mãe de verdade, proteja seus filhos desse canalha que é o seu marido. Tenha vergonha na sua cara. Fale a verdade para a justiça e proteja seus filhos. Tenha um pingo de dignidade, nem que seja no último minuto do segundo tempo. Mas Deus está vendo. Você está pensando que você está escondendo isso do Senhor? Se prepare, minha irmã, que a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Viu? Se prepare. Acorde para Jesus enquanto é tempo e saia desse ninho de cobra que você se meteu. Se ainda tem alguma dignidade. Então vamos encerrar? Vamos encerrar. Justiça por Lívia. E por todas as vítimas de canalhas como o Marco Grubert. Obrigada, gente. Vamos lá. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, eu ainda tô aqui, viu? Só escutando, mas tô aqui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.